Então, se está no mesmo lado, dos dois lados, né? E um lado é a quantidade de movimento igual a força vezes o tempo do outro lado. Então dá para você montar uma equação entre a quantidade de movimento e a força vezes o tempo, tá? Força de frenagem por segundo vezes o tempo de freada, juntos eles também formam a quantidade de movimento total, né, que o chão tem que dar para o carro para ele parar. Então, dá para a gente expressar, achar uma relação? Dá. Quantidade de movimento igual força de frenagem, igual está na tabela. A gente vai copiar e escrever igual está na tabela. É pela mesma linha que é a força de frenagem vezes o tempo de freada. Então, voltando nessa questão, aqui vocês têm essa relação entre as duas e a tabela mais embaixo e os valores e a linha, né? E nessa linha aqui, a gente pode ver que a força de frenagem vezes o tempo de freada juntas formam a quantidade de movimento total que o chão tem que dar para o carro para frente para ele parar. Então, vocês podem escrever como está nessa tabela mesmo. Quantidade igual força de frenagem vezes tempo de freada, tá? Força de frenagem, tempo de freada, força vezes tempo, quantidade de movimento, né? Isso é a questão 4. Questão 4. Questão 4, a partir da tabela, escreva uma equação matemática que relacione a força, o intervalo de tempo e a quantidade de movimento. Tá? Aí na questão 5, calcule o quanto diminui a força que atua em um motorista durante uma colisão, admitindo que o tempo de interação sem airbag seja de 0,05 segundos. Aí vocês vão pegar o questionário que eu mandei para vocês, tá? E com o airbag passe a ser de 0,5 segundos, que você vê que o tempo diminuiu. Por que o tempo diminuiu? O intervalo de tempo de frenagem ficou menor, porque o airbag ele faz a divisão da força de contato né, da pessoa contra a frente do carro e faz essa força ficar menor, ela sendo pequena. Por quê? Você tem, antes do carro colidir, a pessoa ela tinha a mesma velocidade do carro, então era por inércia. Então ela tinha uma velocidade. Vocês sabem que essa velocidade antes de começar a frenagem ou de ter uma colisão é a velocidade que vai influenciar a quantidade de movimento que a pessoa vai dar contra o carro para frente, né? E essa quantidade total ela é a mesma, depende da velocidade que a pessoa vinha. A frenagem é igual, a quantidade de movimento total que o chão tem que dar contra o carro para frente é a mesma. Então depende da velocidade. Essa pessoa tinha uma velocidade e ela tinha que dar uma força total contra o carro para frente. Ela tinha essa força para dar. E o airbag ele divide essa força de contato em intervalos maiores, porque como a régua, né? Cada centímetro é um segundo, então ele faz a força por segundo desse contato ficar menor. A força que a pessoa tem que dar contra a frente do carro para frente, ela é a mesma. Mas o airbag ele é crescente, né? Ele começa pequeno, aí ele infla, vai aumentando e a quantidade de movimento dele vai se tornando maior aos poucos, né? Isso é crescente, né? E a quantidade de movimento que a pessoa tem que dar contra a frente do carro para frente é a mesma também, mas ela vai se dividindo em tempos maiores, porque o airbag vai crescendo e quando ele está crescendo ele vai aumentando a quantidade de movimento dele. A da pessoa vai diminuindo.
ela não é dada de uma vez contra o carro. Ela é dividida em tempos maiores, então ela vai se tornando menor. A força que a pessoa tem que dar contra o carro para frente, ela também vai ser dividida, porque ela não vai ser dada de uma vez, ela vai ser dividida em intervalos de tempo maiores, porque agora a força da pessoa contra o carro para frente, ela é a mesma, né? A gente lembra, mas por segundo ela fica menor, porque ela é dividida em intervalos de tempo maiores. Então o airbag vai crescendo, vai recebendo a quantidade de movimento da pessoa, vai dividindo ela, e a força que a pessoa tem que dar contra o carro para frente vai dividindo. Aí você vai ter uma diminuição por segundo, dessa força por segundo. Então, calcule o quanto diminuiu a força que uma pessoa fez contra o carro numa colisão, admitindo que sem o airbag, o tempo de colisão fosse 0,05 segundos. E com o airbag passou a ser de 0,5 segundos. Então, um tempo menor, ele era porque a força por segundo sem o airbag era maior, era grande, né? Então ela era dada de uma vez. A força da pessoa contra o carro para frente, ela era dada. Então ela em um intervalo só, ela era dada num espaço curto e por segundo ela ficava grande, né? Então essa força que era grande, ela tinha que ser dada em um só instante e ela ficava grande. É por isso que sem o airbag o intervalo era de 0,05 segundos. Com o airbag passou a ser de 0,5 segundos. Então a força, o tempo para a pessoa fazer essa força, você vê que ele ficou maior, né? 0,5 é maior do que 0,05. É 10 vezes maior. Tudo bem? 10 vezes maior, o tempo aumentou 10 vezes, o tempo de a pessoa fazer essa força contra o carro para frente aumentou 10 vezes. Aumentou, então ficou maior. Então você tem mais tempo para dividir essa força que ela tem que fazer no total contra o carro. E tinha mais tempo para fazer essa força, a força ficou dividida em intervalos de tempo maiores e foi diminuída. Aí a força ficou menor. Aí essa força por segundo ela ficou menor. E é esse por segundo que influencia na frenagem ou nesse caso da força que a pessoa faz contra o carro. Porque esse por segundo, se ele fica menor, a força que a pessoa faz, ela fica menor, né, por segundo. E você diminui, né? Por segundo você diminui a força que ela está fazendo e se torna um efeito assim prolongado, né? Nesse contato, aí fica uma força menor por segundo, né? E isso tira riscos, né? Tira alguns riscos que a gente teria. Então essa força diminui por segundo, ela fica menor. A pessoa contra o carro fica menor. E o exercício, ele pede para calcular enquanto essa força ficou menor, por segundo, né? Quanto essa força ficou menor. Então, a gente vai usar a relação que a gente fez na questão anterior, que era essa aqui, onde vocês acharam a relação entre a quantidade de movimento, a massa e a força e o tempo, né? Então, quantidade de movimento é igual a força vezes o tempo. Essa força por segundo você tem sem o airbag. Você tinha uma força por segundo sem o airbag e você tem uma força por segundo com o airbag. Você tem o tempo de duração dessa força sem o airbag, 0,05 segundos, e você tem o tempo de duração dessa força com o airbag, 0,5 segundos. Então veja que a força, o tempo ficou maior, ele aumentou 10 vezes. E o que ele vai fazer com a força, então? Dá para estimar? Com a relação que você achou na questão anterior,
escreva no seu caderno aí, tá? Quantidade de movimento é igual força vezes tempo. Então, isso é Q igual a F vezes T. Igual a gente tem na tabela da 3, lembra? Quantidade de movimento é igual força de frenagem vezes tempo. Então, escreveram a fórmula Q é igual a F vezes T. Aí depois a gente vai usar essa fórmula para os dois casos. Quando o tempo de frenagem era sem o airbag e com o tempo de frenagem que é com o airbag. Aí não é tempo de frenagem, é o tempo de contato da força da pessoa contra o carro para frente. Tudo bem? Esse tempo de contato. Então é um sem o airbag e um com o airbag. E como a gente vai escrever? A gente escreve F1 vezes T1 igual F2 vezes T2. Por quê? Porque a quantidade de movimento total que a pessoa tem para dar para o carro para frente é a mesma, depende da velocidade que a pessoa estava. Então, se a quantidade de movimento é F vezes T, a gente pode escrever F1 vezes T1 igual a F2 vezes T2, porque a quantidade de movimento que a pessoa tem que dar para o carro para frente é a mesma, e a força também vai ser. Então, F1 vezes T1 igual F2 vezes T2. E o que é 1 e 2? 1 é sem o airbag, né? É a forma de falar que do lado esquerdo da equação você está calculando a quantidade de movimento sem o airbag e do lado direito você está calculando a quantidade de movimento com o airbag. Essa quantidade é igual e só que você vai ter diferenças na força por segundo da pessoa contra o carro, sem o airbag e com o airbag, né? E os tempos de duração vão mudar também. Então, se o tempo sem o airbag era a 0,05 segundos, então você vai escrever em T1, que é o tempo sem o airbag, né? O tempo de duração da força sem o airbag, escreva 0,05 segundos, 0,05, que é o tempo da força contra o carro sem o airbag. E do outro lado, onde é T2, o que o 2 está representando? Onde a frenagem é feita, onde a colisão ocorre com o airbag. Tudo bem? A colisão com o airbag é o 2. O T2 é o tempo de duração da força da pessoa contra o carro de colisão com o airbag. E o que a gente está representando, essa força aumenta, né? Ela passa para 0,5 segundos. Quer dizer, é uma força maior do que a força da colisão sem o airbag, né? Uma força maior. Então, um tempo maior, um tempo de duração maior da força de colisão, né? Com airbag, né? Do que era sem. Então, um tempo maior com airbag. E onde é escrito esse tempo? No lado direito, em T2, o 2 está representando com airbag, né? Então, escreveram F1 vezes 0,05 igual F2 vezes 0,5. Tudo bem? E agora você vai tentar achar o F2. Por quê? Calcule o quanto diminuiu a força. Então, qual é a força da colisão com o airbag? O F2, né? Então você vai querer achar ele, o F2, né? Para achar ele, a gente vai fazer uma relação dele com a F1, né? Porque a F1 a gente também não sabe quanto é. O exercício não falou quanto é a força de colisão sem o airbag. Então, a gente pega a F1 e escreve do lado da F2. Passa para o lado
da equação onde tem o F2 e a gente vai fazer uma relação entre elas, para ficar relativo, sabe? F2 em relação a F1. Então a gente vai estar fazendo uma fração que mostra a relação entre elas e o quanto aumentou a F2 para F1, né? O quanto a F2 é maior em vezes do que a F1, né? Quantas vezes a F2 aumentou ou diminuiu, né? Em relação a F1. E então vai ser feito assim, eu posso até colocar aqui no espaço, ó. Aqui mais embaixo da apostila. Aí se vocês estiverem usando o caderno, vocês podem vocês podem fazer no caderno também, da mesma forma. Então, a gente vai fazer essa relação F2 para F1, né? O quanto diminuiu? Você sabe que vai diminuir a força, né? Então, essa relação ela vai ser feita, né? Aonde? De um lado, F2, do outro lado, F1 igual 0,05 dividido por 0,5. Tudo bem? Então, a força, a gente vai fazer uma relação F2 com F1, né? O F1, ele estava assim, F1 vezes 0,05, que é o tempo de duração da colisão sem o airbag. Sem o airbag. E do outro lado a gente tinha igual F2 vezes 0,5, que é o tempo de duração da colisão com o airbag. Com o airbag, né? Com o airbag 0,5. Aí ficou F1 vezes 0,05 igual F2 vezes 0,5. Escreveram isso no caderno? F1 0,05, F2 0,5. Aí a gente vai montar essa relação F2 para F1, né? Para saber o quanto diminuiu a força F2. Então, o F1 a gente vai passar para o lado esquerdo o F2 a gente vai passar para o lado esquerdo da equação, né? Esse F2 ele está do lado direito, que é a colisão com o airbag, né? Depois, F2 ele vem para o lado esquerdo, ou você pode pegar o F1 e pôr ele do lado direito também. Eu acho que fica até melhor, porque o F2 ele fica em cima e mostra a relação dele com F1, F2 para F1, né? Aí F2 em cima, F1 embaixo, e o F2 é a força da colisão com o airbag, né? E o F1 embaixo é a força da colisão sem o airbag. Então você vai ter uma relação montada. F2, então pega o F1 do lado esquerdo, sabe, da equação, e passa ele para o lado direito. A gente vai passar o F1 do lado esquerdo para o lado direito e o F1 fica dividindo, né? Nesse caso ele vai fazer uma divisão com o F2, porque o F1 ele veio do lado esquerdo e ele passou para o lado direito e ele fez uma divisão, né? Ele ficou embaixo, ele foi para baixo do F2 e ficou uma divisão. Aí F2 dividido por F1. Então vai ser uma divisão, que é o que a gente quer, né? Fazer uma relação de F2 dividido por F1. Aí, do lado direito, tinha o tempo de duração da colisão com o airbag, que era de 0,5
segundos, né? Esse 0,5 a gente pega e passa ele para o lado esquerdo, onde tem o 0,05 segundos. E vamos ficar 0, vai ser uma divisão também, né? 0,05 dividido por 0,5 igual do outro lado, F2 dividido por F1. F2 dividido por F1. Então, tudo bem? Até esse ponto, F2 dividido por F1 igual 0,05 dividido por 0,5. Né? Então, a força de colisão por segundo com o airbag, então vocês vão calcular ela como uma relação pelo 0,05 dividido por 0,5. Né? Essa conta é de dividir e ela vai ter um resultado que é a força F2 em relação a F1. Ela aumentou, ela diminuiu, né? Então como ela ficou a força F2 em relação a F1, ela aumentou ou diminuiu? Para saber, a gente vai fazer essa conta de dividir 0,05 dividido por 0,5. Né? Vocês podem fazer essa conta e chegar na expressão do número. Vai ter um número, né? Vai achar um número, e esse número ele indica se a força F2 é maior do que a F1, se esse número for um número acima de 1, né? Maior do que 1, é porque a força F2 é maior do que F1. Né? Se o número for abaixo de 1, é um número decimal, é porque a força F2 foi menor do que a força F1. Foi menor. E o que a gente espera, né? A gente espera que a força F2 seja menor, porque o tempo de colisão aumentou na situação 2, que é com o airbag. Então o tempo aumentou, a gente espera que a força fique menor, a força diminua, né? Então vamos ver se é isso. Para ela ter diminuído, o resultado da divisão tem que ser menor do que 1. Né? Se for maior do que 1 é porque a força aumentou, mas a gente está esperando que a força diminua. Então a gente quer que o resultado dessa divisão seja menor do que 1. O número que vocês acharem de resultado é para escrever na 5, então, né? Calcule o quanto diminui a força. Então, por exemplo, se o resultado for meio, né? O resultado dessa divisão for meio, a força F2 é metade da força F1. Né? Se o resultado da divisão for 2, a força F2 é 2 vezes a força F1. Né? Então, mas a gente espera que a força seja menor, que seja um número menor do que 1. Tudo bem? E na 6, em julho de 2007, o CONTRAN aprovou a Resolução 245, que obriga os novos veículos a ter equipamento antifurto com bloqueio e rastreamento do veículo para poderem ser comercializados no Brasil, mas não há resolução que obrigue os veículos a ter airbag ou freios inteligentes como o ABS. Hoje já tem, tá? Só uma nota dessa questão, porque essa apostila, pelo dia dela, pelo ano, hoje a gente já tem a resolução que obriga os carros a terem freios ABS para poderem ser comercializados, né? Essa resolução já existe, tá? Mas essa questão, quando ela foi feita, vocês veem em julho de 2007, ainda não tinha essa lei que obrigasse os carros para eles poderem ser vendidos ter freio ABS. O freio ABS é um tema que a gente estudou, né, nesse capítulo, o freio que a frenagem ele torna o tempo de frenagem maior e a força de frenagem que o chão tem que fazer contra o carro para frente para ele parar, ela pode ser diminuída
e fica dividida igual a régua em intervalos de tempo maiores, em mais intervalos de tempo, e ela fica menor por intervalo. É por intervalo. A força de frenagem total ela é a mesma, porque depende da velocidade que o carro tinha. Mas a força por segundo é a que influencia a frenagem. A força por segundo. Então, a força de frenagem por segundo fica menor e ela fica menor e porque o freio ABS ele tem menos atrito com o chão, então ele faz uma quantidade de movimento contra o chão menor, o chão faz uma quantidade de movimento contra a roda menor, então tem uma força menor. Essa força ela pode ser dividida em um tempo maior, né? Então o freio ABS ele faz a frenagem ser suave ou gradual, ele divide a força de frenagem em um tempo maior e ela pode ser dividida em intervalos de tempo maiores, né? Então ela fica menor. Força por segundo. Força por segundo fica menor no freio ABS do que um freio comum. Realize um debate, então, só para a gente ver o enunciado, né? Realize um debate envolvendo essas prioridades e, ao final, encaminhe escreva, né, uma carta endereçada ao CONTRAN com o posicionamento do grupo sobre as prioridades adotadas. Então, é para a gente escrever o que a gente acha que com o freio ABS dá mais segurança, né? A força de frenagem por segundo que você tem que fazer para parar o carro fica menor, porque a quantidade de movimento que o chão tem que dar para o carro até ele parar vai ficar menor. Então você tem uma segurança, né? Porque se você aumenta o tempo de frenagem que você tem para fazer a força vai ficar menor por segundo, que ela fica dividida, né? Então a força por segundo para parar o carro até ele parar vai ficar menor. Então esse ponto dessa segurança que o freio ABS dá para o carro é por ele aumentar o tempo de frenagem que o carro tem para fazer até ele parar o carro, porque o carro tem uma força para fazer, né? O chão tem uma força para fazer contra o carro para frente para ele parar. E essa força vai ser uma. Mas essa força ela é dividida no freio ABS em intervalos de tempo maiores e ela fica menor. Então a força por segundo ela vai ficar menor. E isso vai ter uma frenagem suave ou gradual, né? Então o carro vai parar em um tempo maior com uma força menor. Essa força é por segundo, tá, gente? Então a gente vai ter uma frenagem no ABS gradual ou suave com uma força menor sendo feita. E o carro ele vai parar em mais tempo, mas uma força diminuída, né? Contando com as prioridades do grupo, então, para vocês, quando tinha essa legislação, rastreamento, era obrigado os carros a ter equipamento antifurto, com bloqueio e rastreamento do veículo, né? Mas isso é uma medida também que a gente sabe que precisa ser feita contra furtos, né? Para a segurança sua, né? Das pessoas que estão com você. E essa parte de segurança de grupos, né? Também ela tem que ser vista, né? Mas é um outro tipo de segurança que a gente está falando aqui. É na frenagem, a força por segundo que o chão dá para o carro para frente para parar o carro, essa força ela ser menor, por ela ficar dividida num tempo maior, então ela fica menor. Essa força é a força da frenagem que você tem que fazer e ela influencia na segurança também, né? Porque se você tiver uma força pequena por segundo para fazer para o carro parar, essa força vai ser dividida, né? Ela pode ser dividida num tempo grande, maior, e ela fica pequena. Então, você fazendo uma freagem suave ou gradual é importante também para a segurança dos ocupantes do carro?
É importante, ela, em que medida ela tinha que ser mais obrigatória, né? É obrigatório não tem isso, né? Mas vocês, numa lista de prioridades, o que tinha que vir antes para o carro poder ser comercializado? Ele tinha que ter antifurto e rastreamento, né? Hoje a gente tem GPS no celular, né? E empresas que oferecem rastreamento via o aplicativo, né? Pelo celular. E isso então faz parte, tem que estar presente, né? É um item também de segurança. Mas o que veria primeiro? A frenagem, ela poder ser com uma força de frenagem menor, ou para o carro poder ser vendido, ou ele ter antifurto e rastreamento, né? Os dois são precisos, mas o que vem antes, se você fosse montar uma lista de prioridades, né? O que teria que vir antes? Lembrando que já existia freios ABS nessa época, mas não era obrigatório o carro ter o freio ABS. Você acha que já deveria ser obrigado desde aquela época? Porque foi aprovado depois, né, de que esse texto dessa apostila foi feito, mas você acha que já devia ter sido aprovado antes, né? É uma medida de segurança essencial, né, gente? A gente está falando de frenagem, e como a gente está estudando, a frenagem maior divide a força que tem que fazer total, que é a mesma, mas ela pode ser dividida em tempos maiores e ela fica menor, né? A força de frenagem ser reduzida, ela tinha que estar presente no carro também como equipamento de segurança dele, é parte, né, e nessa carta ao CONTRAN é uma carta onde vocês vão escrever sobre o que para vocês deveria vir primeiro, né? Qual deveria ser a prioridade numa lista de prioridades quando você está falando de itens de segurança do carro. Ele ter freio ABS, ele ter airbag, né? Ele fala de airbag também. Não era obrigado a ter airbag em 2007, agora já é. Então, para vocês é uma medida que teria que vir primeiro do que antifurto e rastreamento. Então, a gente fez um exercício com airbag agora há pouco. Então, o que deveria vir primeiro para ser obrigatório para um carro poder ser vendido? Ele ter airbag e ABS ou ele ter antifurto e rastreamento, tá? Claro que não diminuindo nenhuma das opções, mas se você está falando do que deveria ser primeiro e o que foi aprovado, o que deveria ter sido aprovado primeiro, tudo bem? Esse questionário ele vai ficar para vocês fazerem, ele vai ser entregue, a gente vai, como eu falei, né? Vocês vão ter essa semana para fazer. E se vocês tiverem dúvidas, assim, alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Pelo grupo, pelo WhatsApp e, e eu vou apareço lá. Eu vou lá pra gente debater, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô por aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo.